Bom dia, pessoal, novamente. Bem-vindos. Bom dia, professor. Tudo bem, Gabriel? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. A gripe tá melhor? Não. Na verdade, não é gripe, é rinite. É porque, eu não sei, tem havido muita poeira. Depois que eu mudei de lugar a minha mesa. Então, ela fica bem de frente para a janela. E embora eu more no 15º andar, vem poeira demais. Eu não sei como a poeira aparece assim. Aí eu fico com a rinite atacada. Algumas coisas atacam a minha rinite. Uma delas é poeira, outra é fungo, né? Mofo. É horrível. Aí eu E também tenho. Não, é horrível, horrível. Tem que ficar limpando toda hora. Eu tem, moro no terceiro andar também, e mesmo assim fica cheio de poeira. fica. E na verdade é porque é falta de eu cuidar também, porque agora, como eu mudei de lugar a minha mesa, tem ficado com mais poeira, eu tenho que limpar mais, né? Mas eu fico esperando o dia da moça chegar para ela limpar. Então acaba ficando muito empoeirado. E eu tenho até um líquido que tem pingando assim no nariz, mas eu acho muito ruim, eu acabo não usando, né? Mas eu vou ter que usar se eu continuar com a rinite atacada assim. É horrível mesmo. Bem, vamos dar continuação então ao estudo revisional. A gente está revisando tanto, que daqui a pouco nós estamos revisando a revisão, né? Mas, na verdade, é porque nós já vimos tanta coisa que tínhamos que ver. O importante é aprender, né? Não adianta ver várias e várias vezes conteúdos diferentes e não aprendermos. Nós estamos revendo agora o modernismo, né? O modernismo brasileiro. Porque as vanguardas europeias influenciaram demais o nosso modernismo. Dentre todas as manifestações estéticas, aquela que é a mais famosa e a que mais é cobrada em provas é o modernismo. Eu, particularmente, acho muito chato, mas é muito valorizado o modernismo, né? Claro que depois, quando você vai para a faculdade, se você for estudar isso mais aprofundadamente, você vai ver que não é exatamente aquilo que os livros mostram, né? Mas a gente, quando dá aula para a escola, a gente tem que contar as coisas assim, como de forma muito simplificada. Isso vale para qualquer disciplina. Eu tenho alunos que foram meus alunos o ano passado no colégio e que estão na faculdade, e aí falam, professor, é completamente diferente de escola. Gente, e é mesmo. A faculdade você fica de queixo caído. Não é pelo ambiente, não é é pelo conteúdo, porque ali você vai ver o outro lado das coisas, né? Então, modernismo. Você aprende na escola uma coisa. Quando você vai para a faculdade, se você vai estudar isso, você vai ver, nossa, não é nada do que eu pensava. É porque, claro, quando você dá aula para a escola, você não pode se aprofundar demais nas coisas. Isso vale para todas as matérias, né? Então, por isso que o aluno fica assim, de boca aberta quando vai fazer faculdade, né? Eu espero que vocês tenham essa experiência, porque é muito interessante. Essa experiência de você ver os conteúdos com outro olhar. Deixa eu me ver. É como se alguém falasse assim, existe Papai Noel. Aí você vai e descobre que não existe, entendeu? Bem, então o modernismo nosso teve 3 fases, como nós sabemos. A primeira fase é a chamada fase heróica, que vai de 1922 até 1930. Por que essa data específica? Porque em 1922, um grupo de intelectuais de São Paulo e do Rio de Janeiro resolveram inventar moda. Eles eram jovens, né, que tomaram conhecimento das vanguardas europeias
Eles tinham uma raiva da tradição poética no Brasil, que era parnasianismo, né? Simbolismo. Então, eles estavam irritados com aquele tipo de poesia, e eles, então, descobrem as vanguardas europeias, né? Eles viajavam à Europa, eles tinham dinheiro, né? E eles trazem para cá essas inovações e vão fazer, em 1922, uma semana de arte, uma exposição de arte. Não precisa dizer que foi um fracasso essa exposição de arte. E eles ficaram felizes por ter sido fracasso. Na verdade, não foi um fracasso porque ninguém foi assistir, não. Foi um fracasso porque todo mundo só falava naquilo e falando mal. É que nem houve um tempo atrás, acho que ano passado, retrasado, do museu, em que tinha um homem nu, né, que causou com criança, causou aquela polêmica toda. Um dos objetivos da arte é causar polêmica. Porque quando causa polêmica, chama atenção. Então, eles queriam chamar atenção aqui. E aí chamaram muita atenção, claro, foram muito criticados, mas com isso eles conseguiram atingir os holofotes, né, para essa semana de exposição deles. E eles expuseram ali quadros, poemas e tal, radicalizando tudo, toda a visão da literatura, toda a visão da poesia, da pintura. Então, eles criaram assim, quiseram inovar tudo, né? É claro que foi muito valorizado depois, né? Mais adiante, né? Ao longo da história, eles vão ver que as pessoas vão ver que o modernismo brasileiro foi muito criativo, mas na época ninguém gostava, não. Aí depois temos a segunda fase, né? Que vai de 1930 a 45, nós já estudamos isso, é aquela fase dos regionalistas, do romance de 30, né? Aqueles que tratam do Nordeste. E mais adiante temos o modernismo, que vai de 45 até 60, 80, que é chamado também de pós-modernismo, que nós já vimos também, mas depois não custa retomar. Mas vamos pensar no contexto histórico da primeira fase do modernismo. 1922 é um ano muito importante, porque é quando se comemora o centenário da independência do Brasil, que havia acontecido quando? Em 1822. Então, todos os olhos da imprensa estavam voltados para o centenário da independência. É claro que eles aproveitam essa data do centenário da independência para eles próprios fazerem uma independência, a independência da arte, né? E acontece, então, a publicação de uma série de obras, né? E também há um enfoque muito grande em São Paulo, que passa a ser, naquele contexto, a cidade mais industrializada e mais populosa do Brasil. Nesse momento, então, eles começam, esses escritores, esses artistas, a tentar revolucionar a arte no Brasil. Então, eles vão usar as vanguardas europeias, cada uma delas visando a um objetivo específico. Quais são as principais características da primeira geração modernista? O rompimento com o passadismo e o academicismo. O que é o passadismo? É o culto ao passado. Às vezes você conversa com uma pessoa e percebe que essa pessoa é passadista. Quando ela diz assim, ai, na minha época não era assim, não. Na minha época a moça não usava roupa curta. Na minha época as músicas não eram assim. Isso é o passadismo. E a tradição literária é muito passadista, vê muito passado como sendo um exemplo a ser seguido. Eles não queriam saber nada de passado, queriam romper com isso e também com o rigor, com as regras da escrita. Outra característica é romper com a gramática que dita as regras de como escrever bem. Então, eles vão misturar linguagem oral
a linguagem coloquial, escrever errado de propósito, né? Claro que é de propósito, e isso vai ser uma forma de quê? De uma pirraça, né, que eles vão fazer com relação à gramática. Eles também vão explorar a livre associação de ideias. Isso aqui está relacionado, então, à vanguarda do surrealismo, né? Que são ideias soltas e sem nenhuma coesão, justamente para mostrar que a arte não tem uma razão. A liberdade formal. Eles vão escrever versos livres, sem rima, né? E versos brancos, que é a mesma coisa. O uso do coloquialismo, que é a linguagem do dia a dia, principalmente das pessoas comuns. Então, chega de usar palavras difíceis, eles não gostam mais disso, vão escrever somente uma linguagem acessível. Mas não era com o objetivo de fazer com que as pessoas lessem, não. O objetivo deles ali é caçar briga mesmo, eles queriam brigar, eles eram muito chatos, né? Então, eles queriam brigar mesmo com a tradição, fazer acontecer. Eles vão incorporar temas, né, ligados ao cotidiano, temas comuns, justamente para mostrar que a arte não tem que ficar tratando de coisas assim muito complexas e distantes da realidade, não. Eles vão criticar os valores sociais, principalmente a burguesia. Aqui é uma contradição enorme, porque quem patrocinava, quem que dava o dinheiro para eles viajarem, para eles irem para os outros países, para eles fazerem as exposições deles? Era a burguesia, né? Eles eram jovens assim que criticavam, né, as tradições, os valores, mas quem dava dinheiro a eles era exatamente pessoas ricas, né, fazendeiros. Por que eles faziam isso? Porque era muito comum naquela época pessoas ricas patrocinarem artistas. Hoje nós temos leis, né, que garantem o patrocínio, verba para a arte e tudo. Naquela época não, era gente rica, muito rica, né, que dava dinheiro mesmo, assim, muito dinheiro, para jovens interessados em fazer arte. Isso era extremamente comum. Mas eles não davam dinheiro porque eram bonzinhos também. É uma forma de mostrar, olha, eu estou ajudando, né? E aí ficarem vistos como pessoas boas. Eles usavam muito o humor como um recurso crítico para debochar, né? O humor tem essa característica mesmo de criticar a realidade. Eles vão usar muito a ironia, a paródia, né? Que é a retomada de algum texto sério, mas com finalidade agora de deboche. Então, o deboche é a palavra-chave. Deboche, recusa ao cânone, às tradições, etc. Eles têm um nacionalismo que é crítico. O que é nacionalismo? É o sentimento de pertencimento a uma nação. No romantismo, o nacionalismo não era crítico. Era só assim, o Brasil é maravilhoso, o Brasil é uma floresta cheia de flores, plantas, índios, né? Agora não, é um nacionalismo crítico, que mostra o Brasil com defeitos, né? Com desigualdades e tal. Eles vão usar também fragmentos e flashes do cinema na literatura, porque nós temos aqui a influência do cinema, que o cinema já começava ali a ser incorporado à cultura brasileira, né? As pessoas já gostavam de ir ao cinema, então o cinema passa a influenciar a literatura. Vamos ver um texto modernista dessa primeira geração. Aqui é o Capoeira, do Oswald de Andrade, que é um dos principais nomes da primeira geração modernista.
Então, veja como ele faz uso da linguagem do dia a dia, do coloquialismo. Quer panhar soldado? O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Então, veja, nada com nada no poema, é um poema em forma de diálogo, sem rima, sem palavras bonitas. É isso que eles queriam fazer, chamar atenção. Também era comum o poema pílula, ou seja, um poema muito pequeno, muito curtinho. Por exemplo, Amor, Humor. Então, é um poema do Oswald de Andrade. Vai uma pessoa que nem a gente escrever um poema desse, mostrar, eles vão rir da gente, né? Mas como eles eram artistas, aí podiam, né, fazer um poema desse. Eles buscavam uma linguagem brasileira, porque eles acreditavam que o Brasil tinha que se libertar de Portugal. E como se libertar de Portugal? Não é só se libertar no sentido de não ser mais colônia, não. É se libertar no sentido de ter uma língua própria, né? Então, eles tentavam diferenciar o português nosso do português de Portugal. O urbanismo, a ênfase em São Paulo, né? Eles tinham muito fascínio com São Paulo, porque eles viviam em São Paulo, né? E para eles só existia São Paulo. A revisão crítica do passado colonial histórico, eu acho que essa é a parte mais interessante do modernismo. Eles vão mostrar assim, os colonizadores vieram aqui e colonizaram o Brasil. E se fosse diferente, né? Será que foi assim mesmo? Então eles vão debochar dos próprios colonizadores. Isso é um aspecto muito interessante, porque eles vão fazer uma revisão crítica. Quem eram os principais nomes da nossa primeira geração modernista? O nome mais importante é Mário de Andrade. Mário de Andrade nasce em 1893 e vive até 1945. Ele é o autor de Macunaíma, um livro famosíssimo, né? Em que Macunaíma representa o brasileiro. Então, ele trabalha muito com lendas, com uma forma de escrever a história do Brasil divertida. Então, aqui temos uma biografia de Mário de Andrade. Ele teve, além do fato de ser escritor, ele também foi muito importante como diretor, né, do Instituto de Artes, naquela época do Conservatório de Música. Então, ele escreveu várias obras, né, como Pauliceia Desvairada e Macunaíma. Ele foi um dos organizadores do modernismo e da Semana de Arte Moderna, né? Então, temos características dele aqui, que não vem ao caso repetir. Ele também escreveu o primeiro romance, que é Amar, verbo intransitivo. Escreveu Macunaíma, né, que representa o herói sem caráter, porque ele quer mostrar que o brasileiro não tem caráter. Mas o que é não ter caráter para ele? É não ter característica própria, é ter assim, muitas características, de modo que você não consegue identificar qual é a característica básica dele. Tem um poema dele muito famoso, que é a Ode ao Burguês. É um poema crítico, né? Porque ode, geralmente, é um poema de homenagem. Então, você imagina que ele vai fazer uma homenagem ao burguês. E ele diz, eu insulto o burguês níquel, ou seja, o burguês que gosta de dinheiro, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil-réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Vejam que aqui ele está fazendo uma crítica às pessoas ricas, mas, novamente, uma crítica que, a meu ver, não tem nenhum sentido, porque eles viviam à custa dessas pessoas
que davam dinheiro para eles desenvolverem as suas obras e fazerem as suas viagens, né? E ele continua: eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toicinho, dono das tradições, fora os que os algarismas nos amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais o êxtase fará sempre sol. Então, é mais um poema sem sentido, né? Sem grande possibilidade de interpretação, mas é somente uma crítica. Aí ele vai dizer: morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano, ai filha, que te darei pelos teus anos, um colar, conto e 500, mas nós morreremos de fome. Então veja que eles vão escrevendo toda a vida, né? Ele vai escrever toda a vida falando mal do burguês, justamente para dar uma impressão de que eles são críticos, eles querem ser críticos de tudo. Bem, aqui é a sugestão de comparação com uma música do Gabriel Pensador, que é o Retrato de Playboy, né? Mas eu não vou fazer essa comparação porque eu não encontrei um vídeo adequado. Bem, aqui então temos as características básicas dessa primeira geração de modernistas. Eles são iconoclastas, ou seja, eles desprezam os ícones, as tradições. Eles não zelam pelas tradições. Então, é uma característica elementar dessa primeira geração modernista. Além disso, eles são extremamente debochados, né? Além disso, além de serem debochados, eles querem revolucionar a arte brasileira, muito tentando copiar os europeus, e por isso eles viajam até a Europa, né? Vão aprender com eles, com os europeus, a fazer coisas diferentes, e eles voltam para cá cheio de ideias. E essas ideias modernistas vão durar até 1930, dessa primeira geração, que é essa geração, então, de jovens debochados, meio arrogantes, né? Mas que são hoje considerados revolucionários, porque romperam com as tradições da poesia da pintura e da arte em geral. Mas depois que passa essa primeira geração, vem uma segunda geração modernista. Essa segunda geração já é de escritores mais maduros. Maduros não só na idade, mas maduros também porque eles tratam de coisas mais sérias. Eles vão tratar de desigualdade social, eles vão tratar do Nordeste, principalmente, eles vão tratar da pobreza. Então, esses escritores dessa segunda geração vão ser aqueles escritores que representam a chamada segunda geração modernista, que é uma geração que tem como enfoque pensar as extremas desigualdades sociais, né, que havia no Brasil naquele período, que havia nesse Brasil muito amplo, muito extenso, mas cheio de desigualdades, né? É nesse contexto que surge o Nordeste, que surge a ideia da seca, e esses escritores, que são muito voltados para questões sociais, vão pensar, mas esse Brasil não é o Brasil que a gente conhece aqui no Nordeste. E eles vão, então, elaborar, né, uma arte que seja mais próxima da realidade, que seja uma arte mais crítica. Temos, logo em seguida, uma outra geração modernista, que é a terceira geração. Essa terceira geração não tem mais enfoque social. O enfoque agora é múltiplo. Vai tratar da cidade, vai tratar de temas psicológicos,
como o amor, como a vida. E aí nós temos, então, esses autores, Clarice Lispector, temos João Cabral de Melo Neto. Então, escritores que pensam agora de forma mais difusa sobre a realidade. É a terceira geração modernista, que é a geração chamada também de pós-modernismo. Então, temos um modernismo dividido em 3 fases. Essa primeira fase de jovens muito debochados, que querem revolucionar tudo, mas que não tem muita visão assim crítica da realidade, né? O negócio deles é chamar atenção. Essa segunda geração, que é a geração que coincide com o governo de Getúlio Vargas, com o Estado Novo, também com crises no trabalho, operários em greve. Então, são escritores socialistas, preocupados com questões sociais, em que vão pensar principalmente o Nordeste. Já depois, em 45, coincidindo com o fim da Segunda Guerra Mundial, é que nós temos essa terceira geração modernista, que já vai focar várias questões. Vai focar a cidade, vai focar a psicologia, vai focar também um pouco o Nordeste, mas agora com uma visão menos crítica e uma visão mais literária, no sentido de ser estética, né? Aí nós temos esses escritores mais complexos, é uma visão mais complexa essa terceira geração modernista. Eu estou falando muito rapidamente porque nós já sabemos isso de cor e salteado, né? Estamos apenas revendo esse contexto dessas vertentes do nosso modernismo. Então, para pensarmos a terceira geração modernista, basta pensar nos seus principais ícones, né? Clarice Lispector, por exemplo, que está comemorando agora, né? Que está comemorando 100 anos, estamos comemorando 100 anos do seu nascimento. João Cabral de Melo Neto, que também se comemora 100 anos, né, do seu nascimento. Temos também diversos outros escritores, mas que tratam de temas muito difusos, muito diferentes. Depois, quando nós terminamos essas 3 fases do modernismo, nós chegamos à arte contemporânea, que é a década de 70. Na década de 70, nós temos o impacto de alguns movimentos de contestação que ocorreram na década de 60, no final da década de 60, nos Estados Unidos e na França, principalmente, que são os movimentos Black Power, movimento Black's Beautiful, movimento hippie, movimento dos estudantes na França. Quer dizer, nos Estados Unidos você tem os movimentos de negros lutando por direitos civis, de feministas também, e também os hippies, né, lutando contra o capitalismo. E na França temos a Revolução dos Estudantes, que é o chamado Maio de 68. Foram quando os estudantes franceses fizeram manifestações muito famosas no mundo inteiro. Eles começaram a pichar as faculdades, né? Eles começaram também a andar pelados, a fazer... Por que eles estavam fazendo essas reivindicações? Porque eles queriam que as faculdades não tivessem tantas regras. Como assim não tivessem tantas regras? Por exemplo, as mulheres não podiam estudar nas mesmas salas que os homens, era tudo separado. Eles não queriam isso, queriam estudar junto, as meninas com os rapazes, né? Para que essa separação? Tinha que usar roupa longa, né? Roupas assim muito pudorosas, eles não queriam também, então eles fizeram essa revolução. É claro que essas revoluções que aconteceram na França e nos Estados Unidos vão também inspirar no Brasil os movimentos de contracultura que vão existir aqui exatamente no contexto da ditadura militar. Então,
a frase mais famosa dos movimentos revolucionários, duas frases famosas, né? Qual é a frase famosa desses movimentos revolucionários nos Estados Unidos? Alguém se lembra? Qual era o lema desses jovens hippies, desses jovens que eram adeptos do amor livre, das uniões livres, das drogas, da liberdade total, mas principalmente do amor livre? Vocês se lembram qual era o lema deles? Era tipo, paz e amor. Amor e paz, professor? Make love, not war. Né? Faça amor, não guerra. É porque eles estão fazendo referência, né, à guerra. E eles estão dizendo assim, é porque qual que era a defesa dos hippies, né? E desses jovens? Você podendo beijar na boca, né, em público, ficar com quem você quiser. É ficar que nem as pessoas ficam hoje, né? Os jovens. Ah, eu tô ficando com a fulana. Aí no outro dia já tô ficando com outra pessoa. Ah, mas você não tava ficando... Não, já tô... A fila anda, já tô ficando... Assim, você poder ficar ficando com as pessoas. Isso não existia, né? Você poder ficar com alguém, assim, numa festa, numa esquina. Inimaginável isso. É eles que vão trazer essa ideia seguinte: vocês estão criticando, prendendo a gente porque a gente está beijando na rua, porque a gente está se pegando. Mas vocês deviam prender quem está fazendo guerra aí, quem está matando os outros. Não é quem está amando, não. Daí eles criam esse lema: faça amor, não guerra. Porque eles partem da ideia de que quem está fazendo guerra, brigando, com violência, atacando os outros, é porque está faltando amar mais, né, namorar. Então, eles vão usar essa frase de efeito: faça amor, não guerra. Porque eles vão defender a ideia de que o amor ele é o antídoto da guerra. Mas aí não é o amor assim, ai, a pessoa casou, depois de casada é que vai ter um amor, que vai namorar. Não, é namorar assim, né? Assim como é hoje. Mas para a época era assim, um escândalo, né? Na França, eles vão também criar um lema. Qual é o lema da França, dos jovens na França, naquela mesma época, né? Do 1968? É proibido proibir. É proibido proibir vai ser o lema dos jovens. Ou seja, não vem proibir a gente de nada, não, que a gente não vai... Veja que, para hoje, parece bobeira, né? Ah, que jovens, assim, que querem aparecer. Mas naquela época, o jovem não tinha voz nenhuma, não podia fazer nada. Então, para a época, esses jovens eram heróis, assim, que eles batiam de frente, né, com a polícia, eles queriam fazer repúblicas de estudantes, eles queriam ter direitos a isso, direito àquilo, por isso eles criam esse lema: é proibido proibir. Eles pichavam tudo, pintavam tudo, e eles conseguiram o que queriam, né? Por isso, sempre quando você vira aí essa expressão, o ano 1968 é o ano de grandes revoluções em vários sentidos. É neste ano que você tem nos Estados Unidos o movimento, o início, ou pelo menos o auge da luta contra a segregação racial, né? Que você tem o caso daquela mulher negra que se recusa a dar lugar a um homem branco. Vocês já ouviram falar nesse caso, não é? Porque nos Estados Unidos havia uma segregação, ou seja, uma divisão racial muito grande, de modo que nos ônibus tinha um lugar separado para os brancos e para os negros. É como tem um ônibus hoje, né? Na parte da frente não ficam os idosos sentados, né?
aquela parte era a parte dos negros. Eles chamavam de pessoas de cor. E a parte de trás, né, da roleta, digamos assim, eram os brancos. Então, o negro só podia ficar ali naquela parte, não podia misturar. Ocorreu, então, que uma mulher que era uma empregada, né, uma costureira, a Rosa Parks, ela entra no ônibus, a parte dos brancos está cheia de gente. E a parte dos negros está vazia. Então, ela se senta na parte dos negros. Só que começa a entrar branco no ônibus. E aí eles começam a olhar para ela assim, como quem diz, né? O que você está fazendo aí? Sai daí que eu quero sentar. Só que ela estava no lugar dela, que era lugar reservado, né, para o negro. E aí o motorista mandou ela levantar e dar lugar para o branco, porque o branco tem preferência. Mas ela disse, não, mas aqui é o meu lugar, aqui está reservado para mim, eu não vou dar lugar a uma pessoa porque o cara é branco, não. E essa mulher, então, foi presa, né, por conta disso, porque não quis dar lugar para esse homem branco. Muita gente vai defender essa mulher, inclusive o pastor, né, o pastor famosíssimo, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eles vão, então, desenvolver uma luta, né, pelos direitos civis, e aí vão conseguir romper com a segregação que havia ali naquele contexto. Depois me lembro do nome do pastor famosíssimo, que você tem que usar numa redação do Enem. É importante usar como referencial, vou procurar aqui, usar como repertório cultural, né? Quase chegou na minha mente aqui. Vou procurar, peraí. Veja que eu às vezes tenho dificuldade de me lembrar de um nome. Imagina você fazendo uma redação do Enem, naquela pressão psicológica toda, né? Ter que lembrar de uma citação e quem falou aquela citação. O Martin Luther King Jr., né? Martin Luther King Jr. era um pastor evangélico que foi o símbolo do movimento negro nos Estados Unidos, junto com a Rosa Parks. Martin Luther King tem várias frases famosíssimas, né, que vale a pena procurar, inclusive, os discursos dele. Então, houve esse movimento em 68. Nesse mesmo ano de 68, ocorre, né, ou 69, se não me engano, ocorre também o massacre de Stonewall, né, que é a revolta de Stonewall. O que é Stonewall? Naquela época também era proibido a homossexualidade, né? Então os gays tinham esse bar em Stonewall. E esse bar, então, é invadido pela polícia, que mata ali uma porção, e depois disso eles vão fazer também uma rebelião de Stonewall. É ali que surgem os movimentos LGBT nos Estados Unidos, a partir de Stonewall. Então surgem as paradas, né? Gay Pride, etc. Então vejam, nos Estados Unidos temos isso, os hippies, os negros e as pessoas LGBTs. Na França, os estudantes. Junta tudo isso e você tem uma época de grandes revoluções. E isso vai repercutir no Brasil, porque nós estamos aqui na época da ditadura. Por isso as músicas vão trazer esses temas. Então sempre os brasileiros se inspiraram naquilo que acontecia lá fora, no centro do mundo, digamos assim. Então, por isso que a nossa arte sempre foi muito engajada nesse contexto, porque aqui não havia havia muita repressão, os jovens aqui não tinham assim essa coragem tanto assim.